Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar hoje de mais um arcano, o arcano da temperança. A gente está tentando colocar a Paula aqui na live, mas estamos com alguns problemas técnicos. Vamos ver se agora a gente consegue. Vamos guardar um pouquinho a Paula entrar. Vamos já exercitando o arcano da temperança, que fala da gente ter um pouco de calma, paciência, equilíbrio, harmonia. A Paula vai vir falar melhor para vocês sobre isso, mas a gente aqui, ó, com a tecnologia. Te convidei. Oi, deu Entrou. Gente, eu troquei, eu saí do Wi-Fi. Eu entrei no 3G para ver se pegava pela internet. Ah, será que era Problemas isso? técnicos mesmo. É, né? É, Mas deu certo. tudo certo. Mais uma live, estamos aqui. Já estava falando aqui para eles que a gente vai falar da temperança, né? Já vamos exercitar aqui com a tecnologia. Vamos entrando Né? nela. Precisa de muita paciência. Então, Vamos eu lá. fiquei o dia pensando de que forma que eu ia abordar essa lâmina. Estou aqui com algumas versões. Essa aqui conta mais ou menos mente o mito de Afrodite. Maravilhoso. O que quase todas, as cartas da temperança possuem igual. Quase todas. Os jarros. Aqui já fica mais difícil de ver. Tem um jarrinho aqui. Jarros. Esse aqui é bem claro. São dois. É. E por que são dois? Esse é claro. Então, por quê, né? Esse aqui eu gosto também porque é dourado e prata. Então, é aquilo que a gente conversa. Existem simbologias que elas são muito semelhantes em quase todos os tarôs. Aqui também tem um jarro aqui e um jarro aqui. E eles também são de cores diferentes. A simbologia do jarro, que são os cálices, fala do naipe de copas. Que são as relações. Todas as relações, principalmente as afetivas e amorosas. Ah, é? Ó, primeiro, hein? É uma carta que sai. Então é uma carta que fala das relações, é isso? Sim, ela fala das relações. Tudo que tem cálice, qualquer simbologia de cálice mesmo, que fala do recepcionar, do carregar, e que tem água, fala de relações. Todas as lâminas falam disso. De uma forma ou de outra, com simbologias diferentes, mas todas elas falam disso. A lâmina da temperança, esse é o super tradicional Marselha, ela também fala de relações. E aí a gente resume muito a situação pela paciência, porque eu acho que é a forma mais fácil das pessoas compreenderem mesmo o que essa carta está pedindo. Não tão raso assim. O que ela está pedindo? O que é temperar, não é mesmo? Que é isso que essa carta vem para te sugerir. E eu gosto muito dessa analogia, que é exatamente o que a maioria das lâminas tem. Essa pessoa que está pegando dois líquidos de recipientes diferentes e tá ali temperando. Toda mãe já fez isso, vó também fazia isso. Ah, tá muito quente, tá muito frio, então vamos misturar para temperar. Ou seja, a gente vai combinar aí duas emoções. São dois jarros diferentes. Jarro carrega água. Água que é emoção na simbologia. Nós vamos combinar ali duas emoções para. Essa lâmina, obviamente, ela sai muito em casos de ansiedade. O que é isso? O que eu preciso? E aí você fala para uma pessoa ansiosa ter paciência. Não. Você precisa temperar as suas emoções. Você precisa, e aí é a sua parte, né? Tomar uma decisão consciente de encontrar o quê? Um meio termo. Seja muito quente, ou seja muito frio, seja muita ansiedade, ou seja até aquela completa calmaria, a gente precisa achar um meio termo. É uma carta que fala de equilíbrio também. E é por isso que a gente tempera, para gerar o equilíbrio
majoritariamente das emoções. Isso é ótimo para relacionamento mesmo, porque às vezes a gente entra ali numa sequência da nossa verdade e não consegue ir metade para o parceiro e metade também. A Então gente fala, essa nossa, vem tudo. carta, ela pede, eu sempre achei que era uma carta tipo lenta que pedia paciência, coisa assim, mas ela pede na verdade um equilíbrio. Um equilíbrio. Ela pede um equilíbrio. E aí o que acontece? Tira a paciência e coloque aí o termo da combinação. Porque tem essa dualidade, né? Se eu tenho 2 jarros, se eu tenho 2 líquidos, e se eu tenho. E muitos deles têm cores diferentes mesmo, né? Um é dourado ou amarelo, e o outro é branco ou prata. Também já tem toda a questão do feminino. Essa aqui é nítida, né? Feminino da lua, masculino do sol, dourado do sol, branco, prata da lua. Tem ali uma combinação. Simples? Nossa, super fácil. Vamos embora fazer. A gente faz aqui também, só que é vermelho e azul também, né? Representando aí 2 cores, uma feminina, uma masculina, de como a gente combina da melhor forma possível, perante ao momento que nós estamos vivendo, as emoções. O que ela gera? O que esse lindo tarô de hoje fala? A integração. Se você combinar, e aí vem aqui, né, um lado e o outro, o Sol e a Lua, o Yin e o Yang, maravilhoso. Você tem o quê? Um equilíbrio. A gente gera comumente mesmo essa coisa do vamos ter paciência. Porque, na Porque verdade, o não é tarô não bem vai. você ter paciência, tipo, ficar sentado esperando. É você Não, trabalhar o seu equilíbrio. É isso? exatamente. Que é a pessoa que tem que fazer, né? E Seja, aí entra a seja lá parte. a emoção que estiver desequilibrada, eu vou buscar o contraponto para poder me equilibrar. É isso? Exatamente. Para poder integrar ali os 2 sentimentos. Porque a gente vive essa dualidade mesmo. E aí eu falo, seja lá em que momento da jornada do tarô que nós estivermos, se vier a carta, e seja lá qual carta que vier também, principalmente a da paciência, não é senta e espera. Nenhuma carta é senta e Nenhuma espera. carta. Essa paciência, nenhuma carta, gente, não acreditem nisso. Claro que ela pode dizer, vai levar mais tempo, no momento não é agora, você tem outras coisas para passar ainda, mas a paciência que é essa carta, que é a carta da temperança, e no caso você que tem que temperar, porque o sentimento é seu, ou a angústia, ou o problema, a situação, é você que tempera. Então não é uma espera sentada, não é uma paciência, vou ficar aqui. É ativo. É É ativo, uma, né? é uma paciência ativa, uma espera ativa. Então não adianta, ok, preciso aí integrar, preciso combinar aí as emoções. Vou ficar aqui esperando. Quando a gente estuda isso numa vertente psicológica, né, falando agora mais de análise, de psicanálise e coisa e tal, a gente fala dessa carta trazendo ela para a questão da sublimação. Sabe o que é sublimação? Vou explicar para o pessoal também, para todo mundo, né, entender. Então, sublimação é quando eu pego a minha energia, né? Todo mundo fala que o Freud só falava de sexo, né? Não, na verdade ele fala muito de libido, né? Que também é uma energia, né? Ali que a gente destina para o sexo, é uma energia sexual, mas a gente fala de libido e essa libido é destinada para algum lugar, para alguma coisa que você está fazendo. E aí, quando a gente pensa nessa carta, ela tá meio que indicando para você que é hora de direcionar a tua libido para um outro lugar. Não sei se isso faz sentido aí Tá. diante do que a gente está falando Dentro do aqui. tarô, É, faz. sabe, tá na hora de você, tipo, não ficar só naquele foco que você tava. Tipo, tá faltando um outro lado para você olhar, tá faltando um outro lado para você colocar energia, para você colocar a tua libido. Né? Então, às vezes, Isso. e às vezes até sublimar algo. Então, só para fechar o que é sublimação, quando a gente está com
Às vezes a gente tem alguma frustração em alguma coisa que a gente não conseguiu fazer, ou passou por um trauma, algo que nos causou muito, foi uma experiência muito ruim. Uma das formas da gente superar isso é a gente sublimar. Ou seja, a gente parar de colocar energia naquele trauma, energia naquela experiência negativa e colocar essa energia em outro lugar. Né? Então isso funciona muito quando a gente faz isso de uma forma até proposital, por exemplo, na arte, né? Quando você coloca qualquer tipo de arte, né? Qualquer tipo de arte, porque ela vai te trazer um prazer, né? Então um direcionamento, isso que você está dizendo, né? Falando agora dos dois potes e de buscar o equilíbrio. Então assim, se eu tive algo que me machucou muito e que me chocou muito, eu posso direcionar essa energia, essa raiva que eu tô, ou essa, né, essa tristeza que eu tô, essa coisa negativa que eu tô, direcionar ela para algo belo, para algo que pode me trazer prazer. Então, tipo um esporte, tipo uma arte, né, coisas desse tipo. Então, é por isso que essa carta, quando fala numa questão psicológica, eu entendo ela dessa forma, pela sublimação. Com certeza, É esse porque se você equilíbrio, né? ficar ali, foco no meu único jarro, a gente entra de novo na questão. Você não quer seguir orientação, você estagna. É. Essa orientação é o quê? Temperança. Não é só a paciência, é temperar. Você vai gastar uma energia aí para ver uma outra possibilidade. Sim. Se você precisa de tempo para isso, não tem problema. Mas requer tempo, do né? jeito que tá, não vai. Isso, é que do jeito que tá, não vai. É. Não vai gerar nada de bom, não vai gerar nada de melhor. Precisa direcionar, né? Olhar para outro. Isso. Para equilibrar, trazer algum equilíbrio para sua vida, porque isso a moderação tá pegando. Nem muito direita, nem muito esquerda. Eu vou moderar e vou tentar ir aí novamente pelo caminho do meio. A gente tenta. E por quê? Porque essa carta é considerada uma carta lenta. A gente acabou de sair da transformação da morte. A gente está observando, está se adaptando. Muita coisa está sem entender mesmo. E aí você chega e fala, bom, morri para uma certa situação, entendi uma coisa de uma maneira diferente, agora me joga de cabeça. Então, fazendo o caminho do herói, né, faz todo sentido essa questão da sublimação, porque você matou algo dentro de você, você transformou algo dentro de você, né? Tá nesse processo, né? Então, isso que foi... Porque assim, gente, a gente resolve alguma coisa, só que aquele negócio não vai pro nada, tipo, pro limbo. Tem que ir para algum lugar, né? Então, quando eu faço uma transformação, que algo morre em mim, então, para quem não viu a live da morte, é bacana ver. E aí eu mato alguma coisa em mim, eu preciso colocar isso em algum lugar, né? É aí que entra a questão da energia sublimada da temperança. Olha que lindo, né? Tipo. Vou fazer. O que você vai? Ah, morreu, tá bom. Trabalho, que é isso, né? Acabou o trabalho, cheguei. Não, não chegamos ainda. A gente ainda vai trabalhar, sim. Seja o que ficou, ou seja, para onde foi. Isso. Porque às vezes é para onde foi, né? Foi para outro lugar, e aí agora ficou turbulento de novo. Em relacionamento, essa carta normalmente pede que você observe a perspectiva do seu parceiro. E aí, eu não vou entrar, porque eu não sei se esse vídeo vai cair ou não no YouTube, mas a gente está falando aqui no Outra do Amor de forças sexuais. Então, o que é a troca, não só energética, mas eu vou ter que dizer fluida também, do sexo? Você tem que olhar ali o seu oposto, você tem que olhar ali o outro momento da outra pessoa, principalmente em relacionamento, para entender. E aí a gente fala, bom, não aceito isso, gosto disso nem tanto. E aí a gente vai tentando moderar para conseguir criar. Eu não digo nem uma estabilidade, porque relacionamento é complicado. Mas para criar ali pelo menos um caminho de comunicação. Vamos mudar as palavras. Relacionamento não é complicado, é desafiador. Desafiador.
Tudo numa boa. E aí o que acontece? Se você abre num relacionamento também, né? E aí eu coloco até emprego, viu, gente? Profissional. Tenho um problema com meu chefe, não gosto de uma colega, não gosto daquela pessoa, não importa. Se você abre o mínimo de possibilidade de comunicação, Muda você tudo. provavelmente vai ter muito mais resultado e muita diferença do que ao invés de se agarrar à sua verdade, de se agarrar ali, não, eu tô certa. E às vezes a gente tá mesmo. Às vezes a gente tá certa mesmo. Mas às vezes a gente também precisa falar, bom, eu acredito que eu tô certo, eu quero ir lá e ver o que que essa outra pessoa acredita, o que que essa outra pessoa enxerga, porque todo mundo enxerga as coisas de uma forma diferente, tá? Então, quando a gente modera, quando a gente encontra o caminho do meio de volta, que a gente já trabalhou lá na justiça, lá no carro, trabalhamos no carro. Quando a gente encontra o caminho do meio de volta, quando a gente encontra a oportunidade, a vontade de se trabalhar também, eu posso dizer que uma parte do sofrimento vai embora. Isso eu posso dizer pelas consultas mesmo, quando a pessoa entende, olha, não estou olhando a outra pessoa da relação. Eu não estou percebendo que tem ali ó, qualquer coisa, na verdade. Eu só sei que eu estou certa. E aí eu falo, mas e se? Né? E se essa pessoa também está certa? Não é que É. você está errado. E se a pessoa também está certa? E a perspectiva dessa... O que essa outra pessoa acha? Ah, não sei. Vamos tentar descobrir, saber. Que é muito importante nesse sentido da moderação. Se a gente está falando mesmo de autoconhecimento, e aí é com você, quando você entra no estado de já ter temperado, antes de você entrar na próxima carta, você entra na integração. Eu já entrei na análise do caminho do meio, então eu já consegui perceber quais são os meus limites. Isso faz parte de mim também. Porque integra. Integra. O masculino, o feminino, os opostos complementares, não importa o nome. É só para você conseguir conceber de que existem ainda, depois aí de 13 arcanos, esse é o 14º, possibilidades diferentes. E aí eu falo isso, gente, porque às vezes a gente põe um objetivo na mente, a gente tem que ter objetivo mesmo, a gente tem que correr atrás mesmo, mas a gente se fecha. Eu vou ali, eu não quero saber. Não estou aberto a nada. E isso é muito prejudicial, porque da mesma forma que a gente já tratou Hierofante, que fala de uma nova perspectiva, da mesma forma que a gente já tratou Enforcado, que fala de uma nova perspectiva, eu já falei, se você não avança, você volta. Caminho do Então, meio, quando né? você Buscar o caminho do meio. modera, aí você tem mais oportunidades de resultado. Mesmo que demore um pouco. Porque esse processo não é fácil. Não é. Queria que fosse. Tudo não é boa. E aí, tem outros detalhes, né? Só para compartilhar com vocês. A gente vê aqui a Afrodite, ela está dentro da água, tem o arco-íris, isso tudo tem uma simbologia dentro desse baralho. Eu adoro essa aqui. Porque tem a cobra. Por que eu gosto dessa lâmina? Nossa, cobra, meu Deus, traição. Todo mundo acha que cobra é traição. O mesmo veneno que mata é o veneno que cria o antídoto. É o que cria a cura. Então, quando se tem a cobra, a gente também está falando de cura. Então, eu acho isso maravilhoso nessa perspectiva, nesse layout desse tarô. Eu estou carregando jarros ativo. Eu vou temperar, seja lá o que eu estiver temperando, e eu ainda vou me curar com isso. A gente não vai sair mal. Eu já falei, gente, o tarô não quer lascar ninguém. Você não vai sair mal da situação. Você vai sair bem. Muito bem. Tem coisas a ser curadas nessa perspectiva, então. Dá para entrar na dualidade da lâmina? Dá. Vamos lá, Se Sombra. tem coisas a serem curadas porque a gente não quer uma moderação, a gente... Ai, perceba, tá? Esqueci de comentar isso. Quase todas as figuras são femininas. É. Por quê? Por causa da energia feminina da conciliação. Esse acho que eu falo do depois da temperança e da integração. Conciliei, bora pro próximo. O próximo é legal, hein, gente?
Próximo legal, vale a pena. Voltem. Aí, não percam. Não percam. Aí, Não pode dar uma dica pro pessoal? aquelas, todo mundo tem medo, mas não sabe bem o que é. É. Eu acho dica. E aí, quando a gente entra na dualidade dessa carta, fica muito nítido que você está preso num único parâmetro, numa única perspectiva. Lhe falta moderação, logo te traz excessos. Seja qual excesso for. Qual excesso for. E eu acho muito interessante por conta dessa situação da paciência quando essa lâmina aparece. Porque aí realmente, dependendo da perspectiva, eu falo, olha, você precisa ter paciência para você ter esse resultado. E a pessoa, não, mas eu quero agora. Óbvio. Eu também quero agora as coisas que eu quero. Eu não quero amanhã. Não quero daqui a um ano, daqui a 20 anos. Não, gente, eu quero agora. É assim que funciona? Nada na natureza, né? Tudo é um processo. Exatamente. Que era o outro que eu ia trazer agora. A temperança do tradicional, ela tá na Terra. Então, fala aí de um aterramento, fala aí de uma racionalização do chão, do que é real. Porque é isso que a pegadinha das lâminas que falam de emoções. A emoção, ela não é palpável. A emoção, ela é tão subjetiva que às vezes a gente sai. Então, mas tem uma coisa acerca disso, né? Assim, a gente tem, às vezes, um insight e vira uma chave que muda tudo pra gente na nossa vida, né? Só que a gente precisa lembrar que mudou aqui. Primeiro mudou aqui, né? Na linha do pensamento, no teu subjetivo. Mas que para as coisas se manifestarem, elas se tornarem concretas, vai precisar de um processo. Então não é porque você, né? Quem dera insight fosse tipo varinha mágica, né? Tive um insight, nossa, acordei, já o mundo já é outro. Mudou. Né? Só que não. Então, assim, foi promovida. É muito mais, assim, e assim, aí a gente tem a sensação de que porque a gente teve esse insight, tipo, as coisas têm que mudar assim, só que você não reparou o processo que você teve, provavelmente enorme, para chegar no ponto onde você está da tua vida para ter esse insight. Todas as experiências que você passou, né? Simplesmente parece que esse insight surgiu do nada, mas não surgiu. Quem faz análise sabe que existe, você pode analisar todo o processo, todo o conjunto de experiências que levou você a ter aquele insight. Não foi qualquer coisa, né? Não foi de uma hora para outra. Então, assim, nem o insight foi de uma hora para outra, viu, gente? Na verdade, não. Ele teve um processo. E aí, depois, para você manifestar isso, ele vai ter um outro processo. De qualquer maneira, né? E aí tem muito a ver também com essa questão da emoção, da sexualidade que essa lâmina fala. E aí é total com você. Ela fala de desejos contraditórios também. O desejo inconsciente né, muitas vezes contraditório. E o que a análise faz? Que a satisfação inconsciente, ela não é aquilo que a gente... Por isso que a gente vive dizendo que quer uma coisa e faz outra. E o que essa análise faz, na minha humilde interpretação como taróloga? Ela tempera esses dois desejos. A análise é a temperança, então. É a temperança. É a conciliação do que eu acho que é com o que é. Entendeu? Do que eu acho que sinto com o que sinto também. Que às vezes a gente acha que, não tô nem aí. Tá bem, tô ótima. Nossa, que não tô nem aí, tranquilo esse seu. Você não tá nem aí mesmo? Não tô nem aí. Só que tá. Só que tá. Então, eu acho esse processo também muito revelador do tipo, bom, não consigo, e às vezes a gente realmente não consegue fazer isso sozinho, eu acho muito difícil fazer isso sozinho, não consigo conciliar aí os meus desejos contraditórios. Não existe meio termo.
Na verdade, existe. É possível. É Existem várias possível. opções. Mas primeiro eu preciso conhecer isso. Que desejos são esses? Que contradições são essas? Né? É um profundo mergulho em você mesmo, né? Sempre. Sempre. Porque se a gente sai ali daquela situação que a gente já trabalhou em algum lugar também, de que a gente cocria a nossa realidade, de que todas essas experiências estão vindo aqui por um motivo, um aprendizado, se você vai no fluxo de aprender, fica mais fácil. Sim, sim. Muito. É por isso que a Essa gente aqui, diz, é complexo, é difícil, mas assim, eu sempre falo, pode ser divertido. pode. Em algum ponto pode Igual a ser, gente falou na né? live passada, gente, não percam. E essa aqui, por exemplo, eu gosto que ela já tá na cachoeira, é turbulência. Emoção pra todo lado. E ela tá pegando a água da cachoeira para temperar. E eu acho isso muito revelador e significativo, porque ela tá pegando uma fonte externa. Vou pegar de uma fonte externa para usar o que eu tenho para ver o que dá. É uma possibilidade também. Porque às vezes, e aí a gente pode ir para vários lugares, né? Se eu tô falando de energia feminina negativa, eu posso falar do que a gente aprende com o pai e com a mãe, aí a gente junta, mistura e se forma ali no meio. Eu posso falar do passado e do futuro, no caso do passado e do presente, né? Do passado e do presente, porque aí eu vou pegar as coisas que eu aprendi com as coisas que estou vivendo agora e tentar encontrar um meio termo. Essa carta, ela é incrível. Não é minha favorita, mas ela é Ela incrível. é incrível. Porque ela fala de tantas maneiras que você pode abordar tantas situações diferentes. E eu acho, assim, honestamente falando, que é uma carta que fala de muita humildade. Porque no fim, você não tem todas as respostas. A gente tem a limitação do próprio cálice. Do que a gente consegue carregar, do que a gente consegue segurar, do que a gente consegue absorver. A gente tem essa limitação. Quando você se predispõe a se abrir para ver essa outra perspectiva, seja proveniente de onde for, é muito poderoso. Voltei na parte positiva, né? Então vamos lá na sombra de novo. Extremos, excessos, sermos a dona da razão, não querer, né, fazer nenhum tipo de concessão, não quero conciliar. É muito isso. E eu adoro esse clichê que a gente vê na internet agora. Você quer estar certo ou você quer estar em paz? A sombra está certa. É. E alimentar, a gente pode falar também de alimentar um sofrimento, né? Alimentar um ponto de vista que tá te fazendo sofrer. Acontece muito. Essa coisa também. Eu fui longe agora. Vamos Essa ver. coisa também do 8. Onde você foi? Oi. Alimentando sofrimentos, gente. É Ah, isso gente, é aí. verdade, né? Essa Deixa eu coisa colocar aquela do música 8, lá, de depressão. aquela que. Tô bem, eu tô bem. Ótima. Aí põe aquela sofrência ali. Também tô bem. Como é que o pessoal faz? Aqui, ó. Ai, meu Deus. Isso aí, estamos todo mundo ótimo. Essa carta também fala na sua dualidade, na sua sombra, do 880. Adoro. Porque hoje, e eu não vou falar, não me excluo disso, aqui a gente é sincero, eu acho isso um orgulho. Eu sou 880, comigo não tem lá, né? Nem Ai, bem. o pessoal fala de um ponto de vista orgulhoso mesmo. Como se isso Mas fosse olha, tá, super pessoal? bacana. Ajuda muito, só que nada. Tarô tá aqui pra isso. Então, quando a gente vem para essa, não, eu sou 880, eu sei, e é muito importante sim saber dos seus limites, eu sei dos meus limites, mas às vezes a gente muda os nossos limites devido a todas as experiências que a gente vive. A gente também muda as nossas perspectivas. Antes eu não aceitava isso, hoje eu aceito, antes eu aceitava, agora eu não aceito nunca mais. Muito interessante também. E aí vamos por consequência, né? Se eu tô diante de uma diversidade, de uma discordância, eu preciso temperar uma emoção, uma situação. Eu preciso integrar essa temperança, que é essa diferenciação, achar o caminho do meio. Se eu não faço isso, onde a gente chega? No conflito. O conflito deixa de ser. E aí é no sentido divinatório, né, gente? O conflito deixa de ser interno e passa a ser prático. Que você já falou tantos nãos aí no meio do caminho, de eu não vou me abrir,
eu não vou metade do caminho, eu sou 880 mesmo, se quiser isso, eu não concordo, eu não concordo com isso, eu não vou... E tá bom. Agora a gente vai pro conflito prático, agora a gente vai abrir outro tarô pra ver o que vai acontecer. Porque você não quer, né? É o que eu falei, a paciência ativa, não quero fazer nada, o outro que mude. Isso aí, dá certo. É isso aí, não dá certo. Dá certo, gente. Olha. Bom, vamos fechando, Paula. Já ultrapassamos a nossa meia hora aqui. Ai, gente, desculpa. Nossa, gente, que Foi, vergonha. né? Passou muito rápido, não? Tá bacana. Passou rápido. Enfim, aí é isso. A gente vai misturar essa água que pode ser sentimento, a gente vai misturar as energias, a gente vai encontrar os opostos que são complementares, sim. Enfim. E aí, aqui é muito nítido também, né? Porque ao mesmo tempo que um cálice tem água, o outro tem fogo. Que aí já mostra a verdade. Para encontrar a conciliação. Às vezes essa conciliação é interna, às vezes essa conciliação é numa relação, às vezes é uma conciliação que a gente também só observa. Bacana essas também. Principalmente quando você está mediando. Estou ali mediando duas pessoas. Às vezes essa conciliação é externa. Essa carta, sim, pode ser um pouco mais lenta, mas, de novo, não é o tempo, não é o universo, não é força divina, não é Deus. É você que tem que achar a conciliação. Então, se você acha que está demorando, é porque é o seu tempo. É o seu tempo, exatamente. Não vamos responsabilizar a lâmina também, porque eu adoro fazer isso. É o seu tempo, é o seu processo ali de conceber, seja lá o que você estiver precisando conceber. Então, a paciência que a gente generaliza, né? Ah, vamos ter uma paciência nesse aspecto. É simplesmente falar que você precisa passar por mais um processo. Estamos aí. Estamos aí. Processo atrás de processos. Vamos... E aí a gente sai dessa lâmina para uma lâmina que aí a gente já tem um outro tipo de velocidade. Aí eu só queria comentar que a lâmina da temperança, apesar de tudo, ela é uma lâmina do elemento fogo. Não faz sentido nenhum. Faz, porque o fogo é a ação. É por isso que faz sentido. O fogo é a ação. A gente vai entrar numa lâmina aí super controversa. Quem tem muito medo, eu não aconselho a assistir, brincadeira. Vou falar uma coisa, assim, que eu acho que é bem atrativo. Apesar dos apesares, fala de dinheiro. Fala, porque é uma lâmina que fala do material, né? Do material, do denso, né? Do denso. Tudo ali do 3D, né? É uma carta também que fala de sexo, né? Traz a questão sexual também, não traz? Maravilhoso. Então, pesado. Então, assim... Se você isso aí. Então, o próximo arcano 15, né? O arcano 15. Arcano 15, gente. Semana que vem a gente não vai falar o nome dele hoje. Semana que vem, é o nome de quem não se diz o nome dele. O nome que você sabe quem. Isso. E aí, a gente tem essa live do arcano 15, dia 18. E não se esqueçam, quem estiver aqui participando, a gente também vai ter uma live de tiragem no dia 24. Dia 24. Domingo. É isso mesmo. Tá? E aí, relembrando para vocês o que são essas lives aqui, né? É para dizer para vocês o quanto que esses arquétipos, esses símbolos podem te ajudar a ter insights de direcionamento na sua vida. Então, se você está fazendo uma tiragem para você que seja divinatório, né? Ou a carta que sai, ela não é aleatória, principalmente o arcano maior, né? Por isso que a gente resolveu fazer aqui falando de cada um deles, né, Paula? E eu agradeço o convite da Paula, né? Que eu convidei para poder vir falar para a gente e explicar a gente. Ela faz tão maravilhosamente bem, amorosa.
né? De uma forma muito amorosa. Gratidão, Paula, por ter aceitado esse convite. Eu tô amando esse circuito aí de lives, tá? E eu queria convidar vocês também, né, para me seguir, @PriscilaHeder, quem não me segue. Eu tenho meu projeto, que é o projeto U-Therapy. Tudo que a gente fala aqui é um sistema de imersão no inconsciente. Então, assim, lá no meu perfil vocês vão ter várias dicas, várias coisas que eu estou trazendo, ferramentas para vocês aproveitarem. Tudo isso, todos esses insights que vocês têm, né, com esses símbolos, com esses arquétipos, aproveitar para botar na prática, tá? Então, assim, amanhã tem a academia de Mindfulness, para quem quiser. 10 horas da noite eu vou fazer, né? Então me segue lá que eu vou postar, tá bom? E vocês vão ficar sabendo de tudo, tá certo? Não vão perder nada. E tá no histórico da Pri toda essa sequência. Então, para quem chegou agora, a gente tá falando do 14, vai entrar no 15, não tá entendendo? Vai lá no @PriHeder e assiste desde o zero. Literalmente, dos loucos. E tem também no YouTube. No @Hortelã. Tem também no YouTube. No @Hortelã, no YouTube também vocês acham todas as sequências de live explicando arcano por arcano, né? Para percepção. Para percepção. Para você que tem aí o seu baralho em casa, né? O seu, né? Pode já fazer esse teste aí, ó. Já tá no arcano, já sabe analisar bastante. Já dá para ver muita coisa. Já dá para ver muita coisa. Tá certo. E segunda que vem estamos aqui. E é isso. Então tá bom. Então semana que vem estaremos aqui, gente. Um super beijo para vocês. Obrigada, gente. Gratidão. Um beijo. E até mais. Boa noite, boa semana. Boa semana. Tchau.